Hoje em dia, é comum ver professores, barbeiros, frentistas e até donas de casa comentando sobre o motor 3 cilindros da Chevrolet. Mais especificamente, sobre sua correia banhada em óleo, característica que tem gerado bastante polêmica. Essa reputação, justa ou não, afetou diretamente a imagem dos veículos que utilizam esse motor. Modelos que antes eram campeões de venda agora acumulam poeira nos pátios das concessionárias e ficam por meses à espera de compradores em sites de classificados. A insatisfação é visível tanto entre os proprietários quanto nas revendas, criando uma situação que exige uma resposta firme da fabricante. A General Motors, responsável pela marca Chevrolet, está diante de uma encruzilhada, ou reforça ainda mais as condições de garantia para reconquistar a confiança dos consumidores, ou abandona de vez essa solução técnica. Peugeot e Honda já passaram por esse mesmo dilema, e de forma surpreendente, deram a volta por cima. E a GM, o que vai fazer? Antes de tudo, aproveita para dar aquela força, e se inscrever, vocês são o combustível do canal. Essa discussão tem um peso enorme para a GM no Brasil, já que 4 dos seus principais modelos, todos com a polêmica correia banhada a óleo, representam cerca de 80% das suas vendas no país. A estrutura de produção também é ampla. Há fábricas no Rio Grande do Sul, onde são feitos o hatch e o sedã, em São Paulo, responsável pelo SUV e a picape, e em Santa Catarina, onde são produzidos os motores. Além disso, uma planta na Argentina também contribui com a fabricação do Tracker. A realidade é que esses 4 modelos sustentam a operação da GM no Brasil, e qualquer queda significativa nas vendas traz impactos sérios para a empresa. Alguns defendem que o motor em si é confiável, e que os problemas com a quebra da correia imersa em óleo não seriam responsabilidade direta da Chevrolet. Apontam como vilões os combustíveis adulterados vendidos em diversos postos, as locadoras que negligenciam a manutenção adequada e colocam no mercado centenas de veículos mal cuidados, as oficinas que ignoram as especificações da fabricante quanto ao óleo lubrificante, e até os próprios proprietários, que muitas vezes seguem hábitos baseados na robustez dos modelos antigos da marca. Talvez, de fato, esses fatores externos sejam parte do problema. Mas, e a GM? A montadora conhece bem o cenário brasileiro, sabe da recorrência de combustíveis de baixa qualidade, entende que as locadoras são um dos principais canais de renovação de frota, reconhece que nem todas as oficinas têm acesso facilitado aos manuais técnicos e que o dono de carro popular raramente tem recursos, ou tempo para seguir à risca o plano de manutenção com peças e serviços autorizados. A GM sempre teve conhecimento do histórico de motores delicados no Brasil. O Gol Turbo, por exemplo, já enfrentava sérios problemas com lubrificação numa época em que praticamente todo mundo utilizava o óleo 20W50. Também não é segredo que o Megane ganhou fama por exigir mão de obra muito qualificada na troca da correia dentada. Unir características problemáticas desses 2 modelos em um novo projeto nunca pareceu uma ideia sensata, ainda que já tenham se passado 2 décadas. E você, o que acha da correia banhada a óleo? Foi uma boa ideia ou uma escolha ruim? Deixe a sua opinião aqui nos comentários. Não importa se você é a favor ou contra, o importante é participar. Esse espaço é para a gente debater, trocar ideias e aprender junto. No final das contas, quem realmente sai ganhando com tudo isso somos nós, os consumidores. Curiosamente, todo esse debate sobre a correia banhada a óleo demorou quase uma década para ganhar força entre os consumidores. Vale lembrar que o Ford Ka já usava essa tecnologia desde 2014, sem tanta repercussão negativa à época. É provável que o caso da GM tenha ganhado proporções muito maiores simplesmente pelo volume de vendas. Em apenas 4 anos, a Chevrolet comercializou mais carros com motor de 3 cilindros do que a Ford conseguiu em 6 com a mesma tecnologia. Desde o lançamento dessa nova linha de motores em 2019, mais de 170 mil unidades do 1.2 turbo chegaram às ruas, junto com cerca de 340 mil unidades da versão 1.0 aspirada e outras 630 mil equipadas com 1.0 turbo. Hoje, mais de 1 milhão de brasileiros dirigem um Chevrolet com correia banhada em óleo. E com uma base tão grande, é natural que surjam centenas ou até milhares de relatos de problemas. Isso, aliás, não é exclusividade da GM. O motor EA111 da Volkswagen, alvo de diversas críticas, foi usado entre 2011 e 2020 em mais de 3 milhões de veículos. Outros exemplos incluem 1.0 do Renault Kwid, 1.6 do Duster e o 1.3 turbo da Jeep, os 2 últimos, especialmente, por relatos frequentes de consumo excessivo de óleo. Mas por que só o motor da GM acabou estigmatizado em nível nacional? A questão da reputação é delicada,
e poderosa. Basta lembrar de como o Fiat Marea praticamente enterrou a participação da marca no segmento de sedãs médios. Ou como o Cruze, mesmo sendo confiável e econômico em sua segunda geração, sofreu as consequências da má fama da primeira. O câmbio Powershift da Ford, por sua vez, acabou condenando a aceitação de transmissões de dupla embreagem nos carros de entrada. A Amarok, com seus problemas iniciais, minou o sonho da Volkswagen de liderar entre as picapes médias. Outros exemplos não faltam. O fluido de arrefecimento do Compass causou uma queda significativa na confiança dos consumidores em relação à versão Flex, e a Peugeot, apesar de ter evoluído e lançado o câmbio automático mais confiável da sua história, ainda carrega o estigma do 207 das antigas piadas sobre sua durabilidade. Hoje, a percepção que se instalou é clara: não compensa pagar o preço cheio em um Chevrolet 3 cilindros. E como o mercado oferece uma grande variedade de opções, quem mais tem a perder com essa imagem negativa é a própria GM. Afinal, por mais que se ofereça uma garantia estendida, isso ainda parece algo abstrato para o consumidor comum, enquanto uma corrente metálica dentro do motor transmite uma sensação imediata de robustez e segurança. Neste momento, o que não ajuda em nada é tentar transferir a responsabilidade para os segundos ou terceiros donos desses veículos, que vivem sob a constante preocupação com possíveis quebras e lidam com a certeza da desvalorização na hora da revenda. A situação chegou a um ponto tão extremo que é possível encontrar um Cobalt 2020 com valor de mercado superior ao de um Onix Plus do mesmo ano, mesmo sendo este último modelo mais moderno, tecnológico e completo em todos os sentidos. Diante desse cenário, e sendo uma das montadoras mais avançadas do mundo, a GM tem plenas condições de resolver essa crise de maneira rápida e eficiente. Basta reconhecer a gravidade da percepção pública e agir com firmeza. Uma possível solução seria a GM adaptar o motor para o uso de corrente, algo que a Peugeot já fez com sucesso no 1.2 PureTech. E essa mudança não seria tão complexa quanto parece, já que outros propulsores da mesma família utilizam corrente, como 1.5 usado no Onix fabricado na China e vendido no México, 1.4 turbo presente no Cruze e 1.5 turbo do Equinox. A montadora, nesse cenário, tem dois caminhos claros pela frente: seguir na contramão de marcas como Peugeot e Honda, que abandonaram a correia banhada a óleo após problemas semelhantes, e continuar apostando na tecnologia atual para aproveitar o parque fabril existente, ou então investir em uma nova geração de motores, corrigindo definitivamente as falhas e apostando no futuro. O fato é que apenas uma dessas decisões vai garantir a viabilidade da operação da GM a longo prazo, preservando tanto sua imagem quanto a continuidade de suas fábricas no Brasil. E aí, o que você acha? A GM vai virar o jogo ou vai insistir numa fórmula que já não convence mais ninguém? Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre essa história. Já teve um carro com esse motor? Teve problema? Conhece alguém que teve? Vamos abrir o debate, porque essa conversa interessa a muita gente. E não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com quem está pensando em comprar um Chevrolet. Valeu por assistir, e até a próxima!